Olá, turma. Espero que vocês estejam bem. Professor Eduardo aqui. Estou aqui na minha quinta tentativa de gravar a aula. Hoje eu acordei um pouco travado, né? Então, meu raciocínio ele não está tão rápido. Aparentemente não está tão rápido, né? Mas agora vai dar tudo certo aqui. Bom, pessoal, na nossa última aula, eu contextualizei para vocês um pouquinho a respeito de marketing de serviços, né? Então, eu expliquei para vocês a diferença entre produto e serviço, eu expliquei por que o setor de serviço é um setor de amplo crescimento, então, quais são as variáveis que influenciam esse setor, falei para vocês um pouquinho sobre as perspectivas de mercado. Nesta aula, diferente da última, que nós falamos de uma perspectiva mais macro, nesta aula nós vamos falar de uma perspectiva mais aplicada. Então, o que eu preciso considerar, o que o profissional da área aí, que trabalha com serviços, que trabalha com planejamento de serviços, trabalha com marketing de serviços, o que ele precisa considerar aí no momento que ele faz o seu plano, no momento que ele vai executar as ações de marketing direcionadas aí para esta área, ok? Primeira coisa, pessoal, é que geralmente em uma empresa de produtos, a distância entre o cliente e a empresa é um pouco maior, vamos dizer assim, geralmente é maior. Por quê? Porque o cliente ele não tem tanto contato com a empresa. É diferente de uma empresa de serviço, onde a distância entre cliente e empresa costuma ser uma distância muito curta, muito pequena. Ah, como assim? Poxa, se você vai num restaurante, se você vai em uma clínica de estética, se você vai no médico, vai no dentista, você vai consumir o serviço dentro da própria empresa. Então, a distância entre o cliente e a empresa é quase zero, vamos dizer assim, né? O cliente está lá dentro. Então, nessa perspectiva, nós temos que considerar algumas questões aí a respeito dos objetivos do marketing de serviço. A primeira coisa aqui é que a ênfase é total no cliente, ok? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que o cliente se sinta procurado. Como assim procurado? Sim, a comunicação entre empresa e cliente tem que ser de mão dupla. A empresa tem que falar com o cliente, mas também tem que dar voz para que o cliente consiga falar com a empresa. O cliente tem que ser respeitado, que é o lugar dele por direito, né? Vamos dizer assim, o cliente é ele quem paga a conta, então ele precisa, acima de tudo, a empresa precisa estabelecer uma relação de confiança e respeito com o cliente. O cliente tem que se sentir importante, afinal de contas, ele é muito importante. Sem ele, a coisa não existe. Muitas vezes ele quer se sentir parte do negócio, então ele quer ter direito à opinião, ele quer ter direito a sugestões, ele quer ter direito a fazer a coisa melhorar, né? Especialmente quando o cliente é um cliente fiel de determinada empresa, isso faz muita diferença. E o cliente, no fim das contas, ele quer se sentir especial. Na verdade, ele é especial. E nós temos que trabalhar para que ele se sinta especial. No marketing convencional, vamos dizer assim, né? Vou chamar de marketing convencional, nós falamos muito a respeito dos 4 P's, ok? O P de produto, preço, praça e promoção. Aqui no marketing de serviço, nós temos 8 P's. Então, além dos 4 P's tradicionais, né, que eu já falei para vocês, que é o P de produto, preço, praça e promoção, aqui nós temos ainda o P de processo, de prova física, de pessoas, de produtividade e qualidade. Vamos falar um pouquinho agora sobre os P's, tá? Até vou dar uma repassada aí nos 4 P's, que eles também são funcionais, também são úteis para as empresas de serviço. Ok, pessoal, vamos imaginar aí, eu coloquei essa imagem, vamos imaginar que vocês fazem uma viagem para um hotel fazenda, ok? Vocês vão passar lá uma semana em um hotel fazenda. O que vocês esperam desse hotel fazenda? O que vocês querem? Se você vai para um hotel, a perspectiva é que você tenha teto, tem um chuveiro quente, ok? Tem uma refeição. Então você vai ali, se você vai para um hotel convencional, a ideia é que você possa descansar, se alimentar, tomar um banho, né? Então essa é a perspectiva de um hotel e de um hotel fazenda. Muitas vezes você vai para quê? Para desestressar, para relaxar. Vocês entendem a diferença entre simplesmente dormir, comer, tomar um banho?
da experiência que você tem em um hotel fazenda? Então, quando a gente fala do P-produto, na perspectiva do marketing de serviços, nós nos referimos àquilo que o serviço entrega para o cliente. Ou seja, o produto do serviço parece às vezes meio confuso, mas por trás de todo o serviço existe um produto ou existe uma entrega, tá bom? Então existe aí algo que a empresa está entregando para o cliente. E é disso que a gente está falando aqui quando nós consideramos o primeiro P, né, a dimensão produto, dentro do marketing de serviço. O que a empresa entrega, afinal, para o cliente? Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Tem um churrasqueiro turco, eu não me lembro exatamente o nome dele, mas que ele ficou muito famoso porque ele tem um restaurante e esse restaurante é frequentado pelas celebridades, né? Então, jogadores de futebol, astros de Hollywood e tudo mais. E este churrasqueiro, né, esse chefe de cozinha, ele entrega para o cliente um produto, vamos chamar assim, ou o resultado do serviço dele é algo completamente diferenciado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né, em homenagem ao nosso Diego Armando Maradona, aí, o Dieguito Maradona, vou mostrar aqui para vocês um vídeo de como é o atendimento neste restaurante, ok? Pode rodar. Señora, sacar así de limpia. Beleza, pessoal. Então, vocês puderam observar aí no vídeo que é muito diferente você simplesmente comer uma carne, você ir em um restaurante e você ir em um restaurante que vai ser servido dessa forma, tá bom? Então, o que eu quero aqui deixar claro para vocês, por mais confuso que possa parecer, é que todo serviço entrega algo para o cliente. Esta entrega, eu digo que é o produto do serviço. E o marketing precisa se preocupar em conhecer exatamente qual é a entrega que o serviço realiza para o cliente. Se você conhecer de forma clara, né, se você conhecer bem aí o que você entrega, é muito mais fácil de você, primeiro, atingir as expectativas do cliente e, segundo, transmitir a sua ideia através do marketing. Beleza? Outro fator importantíssimo que nós temos que considerar é o preço. Então, aí, quando eu penso no marketing de serviço, eu também preciso pensar em como eu vou cobrar do cliente, quanto eu vou cobrar do cliente. A primeira coisa que eu tenho que pensar é o que existe no mercado, o que tem hoje disponível no mercado. Então, será que meu serviço faz jus ao que existe no mercado? Por exemplo, eu vou abrir aí um restaurante. Quantos outros restaurantes da mesma categoria que o meu cobram? Ok? Então, analisar o mercado, analisar quanto a concorrência cobra. Outra coisa, o tempo que é dedicado à minha atividade. Então, quanto tempo eu vou demorar para atender aquele cliente? Dependendo do tipo de serviço que é prestado, pessoal, às vezes você demora dias para concluir. Então, o único cliente que você vai ter aí ao longo de dias ou ao longo, dependendo até meses, ok? É aquele cliente. Então, o que você cobra dele tem que ser suficiente aí para poder sustentar a sua empresa. Vamos imaginar aqui um mestre de obras, ok?
alguém que trabalha na construção, ou um engenheiro, às vezes, que faz aí a construção de casas. Se ele atende um cliente, ele vai ficar ali o dia inteiro, durante um ano, por conta daquele cliente, o que ele cobra daquele cliente tem que ser suficiente para sustentar o negócio dele, tá? Então tem que pensar isso, o tempo que é dedicado à atividade. Por que que um restaurante à la carte, um restaurante, vamos dizer assim, que você tem um chefe de cozinha preparando a comida lá atrás, por que que ele é mais caro do que um fast food, por exemplo? Uma hamburgueria? Por que que ele é mais caro? Bom, porque o tempo que o chefe demora ali para preparar o seu prato, muitas vezes é muito maior do que o tempo de um fast food. Os ingredientes também são mais caros e outras coisas mais. E aí, outra questão importante é quanto você se qualificou para prestar o serviço, tá? Isso é muito importante. Então, as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas o médico cobra R$ 300 por uma consulta de meia hora. Tá, mas e o tempo que aquele médico gastou para se formar na faculdade, para fazer a residência, para se especializar, às vezes fazer um doutorado, né? Então, o profissional, ele tem que pesar no preço dele o quanto ele, vamos dizer assim, o quanto ele gastou, tanto em termos financeiros quanto de tempo, né? Para se qualificar. Então, é muito importante, no momento que você pensa o preço do seu serviço aí, considerar esta questão aí de quanto tempo você gastou para se tornar o profissional que você é. Pessoal, outra característica importante é a praça. A praça é o local onde você oferece o seu serviço. Então, o espaço que você tem disponível para oferecer o seu serviço. Pode ser um imóvel próprio, pode ser um local alugado, pode ser um coworking, né? Coworking está em alta agora. O que é o coworking? Coworking é um espaço, pessoal, onde as pessoas compartilham aquele ambiente de trabalho. Então, você tem ali, dentro do coworking, às vezes você tem ali 10, 20 empresas, 10, 20 profissionais liberais que chegam com o seu computador todos os dias, sentam ali e vão trabalhar. Então, o coworking é um espaço compartilhado. Se vocês procurarem aí no Google, vocês vão ver que, inclusive, em Uberaba nós temos alguns espaços de coworking. Considere a logística e a estrutura do seu espaço. O que é a logística? Olha, será que o meu cliente tem onde parar o carro? Será que o acesso à minha estrutura é um acesso fácil? Ok? A estrutura é a mesma coisa. Então, quando o cliente chegar, será que ele vai ter onde sentar? Será que ele vai ter onde esperar? Será que eu tenho uma recepção? Quando eu receber ele, será que a minha sala é de acordo com o ambiente que eu espero para receber o cliente? Então, por exemplo, você tem aí alguns escritórios, né, de diversas profissões, de arquitetura, de advogado, né, você tem alguns escritórios que você entra, os escritórios são as coisas são magníficos, né? Então você entra aquelas salas enormes, com uma vista às vezes muito bonita da cidade. Tudo isso faz com que a praça, né, vamos dizer assim, o seu ponto de atendimento se torne um elemento de diferenciação. Então, um elemento que faz com que a sua empresa se destaque das demais empresas aí, beleza? Olha que escritório bonito esse aqui que eu compartilhei com vocês na foto. Outra coisa que nós temos que considerar é a promoção. Então, eu já expliquei em aulas anteriores, né, que a promoção envolve a comunicação entre a empresa e o cliente. Então, envolve, aí, por exemplo, a propaganda, né, que é um espaço comprado. Então, eu compro o espaço em uma revista, em um jornal, em uma rádio, na televisão, na internet, para poder anunciar aí o meu serviço. Mas também envolve a publicidade, que é a divulgação espontânea do negócio, né? Então, o fato da minha empresa, do meu serviço ser destaque em uma revista, em um jornal, de uma forma espontânea, né? Ou seja, eu não necessariamente, nesse caso aqui, eu não paguei para aparecer. O jornal resolveu destacar, por exemplo, o sucesso de um médico, o sucesso de um engenheiro, de um administrador, de um esteticista e assim por diante. Então, o jornal decidiu destacar, decidiu assim, né, por alguma razão específica, esse profissional apareceu ali. Envolve também promoção de vendas, né, que é ações que você faz de uma forma a convencer o cliente a comprar ali naquele momento. Então, o cliente comprar no impulso. Então, por exemplo, preço com desconto,
ou ainda você oferecer um brinde, oferecer algo adicional ao cliente. O merchandising, que é a propaganda incorporada à televisão, né? A programação da televisão, vamos dizer assim. Então, o que acontece dentro do Big Brother, por exemplo, quando você tem uma prova patrocinada por uma empresa, a gente diz que aquilo é merchandising, tá bom? Enfim, pessoal, tudo isso faz parte aí desse P chamado promoção. E quem trabalha com marketing precisa planejar aí essa promoção ou como o serviço vai ser divulgado, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de viral, né? Então, uma propaganda que viralizou, tá? E eu quero que vocês observem aí o que é o marketing efetivo e agressivo, beleza? Vamos lá. Molhou, quebrou, oficina do celular. Aqui consertamos seu celular, tablet, dividimos até 10 vezes sem juros e até 3 meses de garantia no seu aparelho. Venha conferir as nossas promoções. Legal, né, pessoal? Então, com poucos recursos, eles conseguiram aí criar um marketing viral. As pessoas começaram a compartilhar isso aí pelo WhatsApp, em blogs e assim por diante. Então, isso faz parte da promoção. Isso faz parte da forma como a empresa divulga o serviço. Quero mostrar uma outra propaganda também, que é bem interessante. Também se tornou viral aí da oferta de serviço. Vamos lá. Park your nodes on the seat. Pick a style, any style. Man, are you looking hot? Beleza, acho que deu para sentir um pouquinho aí da atmosfera dessa barbearia, né? Da proposta deles. Então, é muito importante aí conhecer as necessidades dos clientes. Então, conhecer quem é seu cliente no momento de comunicar com ele. Tá? O que meu cliente quer? E ser verdadeiro para conquistar a confiança do cliente. A minha empresa ela tem que anunciar o que ela é. Ela não pode anunciar o que ela não é. Tá? Então, é muito importante lembrar aí daqueles conceitos que eu falei para vocês de posicionamento de mercado, ou seja, o espaço que a marca ocupa na cabeça do consumidor, de segmentação, ou seja, eu consigo agrupar clientes que tenham características semelhantes. Então, quando eu vou fazer o marketing de promoção, eu posso pensar em todas essas coisas. Pessoal, aqui, importantíssimo, aí a gente entra no quinto P, né? Esse P nós não estudamos anteriormente, nós não estudamos esse P porque esse P ele é específico do serviço, vamos dizer assim. E é o P de processo, tá? Então refere-se a como o serviço ele é prestado, ou ao processo de como o serviço é prestado. O que é um processo? Processo, pessoal, é algo que se repete dentro de uma empresa. Então, é algo que os gestores desejam que seja executado sempre da mesma forma. E quando eu falo de serviço, como eu disse para vocês que o serviço ele é consumido na maior parte das vezes, né? Na mesma hora que ele é prestado, então existe aí uma característica de ser simultâneo o serviço e a prestação, o consumo do serviço e a prestação do serviço.
o processo aqui é essencial, a gente precisa pensar no processo. Então, o processo, muitas vezes, ele pode gerar uma experiência ímpar para o consumidor. Eu vou dar um exemplo. Quando eu tive a oportunidade de conhecer o Chile e fui numa vinícola chamada Concha y Toro. Essa vinícola, ela produz um vinho chamado Caceleiro del Diablo, que é um vinho, até a gente encontra ele com muita frequência aqui no Brasil, nos supermercados e tudo mais. E a lenda conta que esse vinho, ele era uma reserva especial do dono, né, do marquês lá de Concha y Toro, e um dia tentaram roubar essa reserva dele, e essa reserva, essa adega, vamos dizer assim, era protegida pelo próprio diabo, e aí as pessoas não conseguiram roubar. E quando a gente vai nessa vinícola, a gente entra na reserva particular dele, né? Na verdade, isso foi séculos atrás que a lenda começou. Então, no que era a reserva especial dele. E chegando nesse ambiente, as portas se fecham e você começa a ter um jogo de luz e sons ali nesse ambiente, com imagens projetadas na parede. É uma experiência ímpar. Foi um processo pensado pela empresa para gerar no cliente essa experiência ímpar, tá bom? Vou rodar aqui para vocês um pouquinho dessa experiência para vocês verem como é. Desde esse dia, nunca mais uma garrafa foi roubada desse caseiro, já que corre o boato de que o próprio diabo habita e cuida desse lugar. Conta-se por aí que esta lenda percorreu o mundo. Bem-vindo à adega do Cacieiro del Diablo. Beleza, né, turma? Então deu para sentir um pouquinho. Então, o processo ele é muito importante. Como você desenha o seu serviço, o passo a passo de como o cliente é recebido, quais fases ali do serviço, né, vão acontecer, isso é essencial. Vou dar um outro exemplo aqui, mostrar para vocês um depoimento, né, uma entrevista de uma executiva da Disney. Então, um dos processos mais bem elaborados, uma das experiências mais bem elaboradas até hoje, é da Disney, dos parques temáticos da Disney. Então, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho dela falando a respeito dessas características e da importância de se considerar aí o processo, o desenho do processo, ou o que ela chama de pequenos wow, né? Pequenos momentos mágicos aí dentro da prestação do serviço. Vamos lá. I used to work for the Disney Institute and the Walt Disney Company, and I had the pleasure of helping train businesses around the world, helping them create quality improvements in what they do. You know what? The secret is so simple because it literally starts with common courtesy and adding a personalized touch that will surprise and delight. And so a wow can be a little wow or a big wow. Now the reality is you can't do a big wow all the time, but you can't do that every day. So those little wows that Disney and every organization from, General Motors Brazil to Coca-Cola, on a daily basis, you have to find little things that are going to have a big impact. And even in the malls, what are those little things? And it could be something as simple as what we call smellitzers, and these are pumping in fresh air, and now you walk through and I smell fresh hot cinnamon buns, So there's little things that can surprise and delight your customers, and that's what we're talking about. Beleza, turma. Então, espero que vocês tenham entendido aí a importância de se desenhar o serviço de uma forma diferente, de descrever o passo a passo desde o momento que o cliente entra na empresa até o momento que o cliente sai da empresa satisfeito. Pessoal, um outro P importante é o que nós chamamos de prova física. O que é a prova física? Vamos dizer assim, é um conjunto que dá acreditação à qualidade do meu serviço. É um conjunto de coisas que dá acreditação à qualidade do meu serviço. Então, é o meu portfólio, por exemplo, então, que eu tenho para mostrar para o cliente que eu já fiz. São os comentários de outros clientes no Instagram, nas redes sociais. Eu tenho aqui, por exemplo, uma revista, que é uma revista de arquitetura, chamada Casa Brasil,
onde você tem projetos de diversos arquitetos aqui da cidade de Uberaba, né? Então, por exemplo, você abre aqui, ó, você vê o projeto de uma casa com os cômodos e tudo mais. O que é isso? Isso aqui é uma prova física, é um exemplo de prova física. Você procura um escritório de arquitetura, ele vai mostrar para vocês os projetos que ele já executou. Então, são os casos de referência, né? Ao mesmo tempo que são casos de referência, são conjuntos de símbolos que dá credibilidade para aquilo. A logomarca da empresa, a aplicação dessa identidade visual, tudo isso, a atmosfera, né, do ambiente. Então, vamos imaginar aí, quando vocês vão em uma loja da Chili Beans, o que os vendedores da Chili Beans passam para vocês? A sensação de que você é livre para se vestir do jeito que você quiser, para pensar da forma como você quiser pensar, ok? Então, tudo isso faz parte da prova física. Aí, o que está por trás da oferta, o que sustenta a oferta de valor da empresa para o cliente. O outro P, pessoal, não menos importante aqui, é o P de pessoas. Isso aqui, no serviço, é essencial. Essencial. O que é o P de pessoas? Envolve as pessoas que estão ao meu lado ali na prestação de serviço. Se você tem qualquer coisa, qualquer empresa, né, qualquer negócio aí que envolva a prestação de serviço, seja uma padaria, uma empresa de consultoria, qualquer negócio que envolva a prestação de serviço aí, a qualidade do seu time vai determinar a qualidade do seu serviço. Isso é fato. Então, pensem muito em relação às pessoas. E para ter uma equipe produtiva, você precisa ter pessoas qualificadas. Então, a gente diz que competência, vamos dizer assim, envolve o quê? Formação, tá? Conhecimento, vamos dizer assim, habilidades e atitudes. Então, você precisa ter pessoas que sejam qualificadas. Você precisa ter pessoas que tenham um bom relacionamento com você e com a sua empresa. Você precisa ter pessoas que vão trocar feedbacks ali no sentido de evoluir. Então, um bom time de funcionários ou de colaboradores, ele sempre cresce, ele sempre evolui, tá bom? As chances do seu time satisfazer as necessidades de um cliente quando você tem aí essa qualificação, quando você tem essa troca de experiências, é muito maior. Vou falar aqui do oitavo P, né, que é o nosso P de produtividade e qualidade. É muito importante que eu tenha um padrão de atendimento ao cliente. Okay? Que sempre que um cliente entrar na minha empresa, ele seja atendido bem e da mesma forma, vamos dizer assim, né? Ou pelo menos dentro de alguns parâmetros. Quando você tem padrão e você atinge os parâmetros esperados, então você tem as entregas no tempo certo, okay? Com as expectativas sendo atendidas, eu digo que você tem qualidade. E para você ter produtividade, você tem que repetir esses padrões. O que gera produtividade em uma empresa de serviços é a capacidade dela de entregar o serviço, né, para qualquer cliente dentro daquele padrão de qualidade esperado. Quanto maior for a sua produtividade e sua qualidade, melhores são os seus resultados. Tá bom? Então, a gente tem que lembrar aqui a importância do cliente fidelizado. O cliente fidelizado, ele custa muito menos do que um novo cliente, dentro da perspectiva do marketing. Então, é um indicador importante de marketing o quão satisfeito, o quão fiel o cliente é à minha prestação de serviço. Imagina aí uma clínica, né, de estética, um cabeleireiro, por exemplo, que ele perde um cliente que vai lá 2, 3 anos, e de repente um dia ele faz alguma coisa errada e ele perde aquele cliente. Para ele, isso é um dano mercadológico muito grande. Beleza? Então a gente tem que considerar aí, sem a menor dúvida, a gente tem que considerar aí esse indicador de qualidade e de produtividade. Vamos falar um pouquinho sobre alguns parâmetros de qualidade. O que a gente pode medir dentro da prestação de serviço? Por exemplo, a gente pode medir a cortesia. Então, quão bem recebido o cliente é, quão bem atendido o cliente é. A credibilidade. Então, minha marca se estabeleceu com qual nível de credibilidade? Quanto que as pessoas confiam na minha marca? A segurança. Então, você vai, por exemplo, no restaurante
você tem que se sentir seguro de várias formas, né? Tanto da perspectiva de que a comida que vai chegar para você não é uma comida contaminada, uma comida velha, né? Tivemos, inclusive, um caso aqui em Uberaba de um restaurante, né? Vamos dizer assim, uma cervejaria bem famosa, que teve problemas aí com isso. Tanto a segurança do espaço mesmo, do ambiente, que você vai parar seu carro, ninguém vai roubar seu carro, que ninguém vai entrar ali dentro e se assaltar. Então, tudo isso faz parte de atributos de qualidade de serviço. Ou você vai passar por um procedimento, vamos supor, médico, você tem que sentir que o ambiente ali passa segurança. A empatia, que é a capacidade da empresa, né, da equipe ali, de sentir o cliente, de se colocar no lugar do cliente, de entender a perspectiva do cliente sobre aquele serviço. A confiabilidade aqui envolve o quanto o meu serviço é padronizado, então quanto a qualidade daquele meu serviço ela se repete. Tudo isso faz parte aqui desse indicador confiabilidade. A presteza, né? Então a prontidão das pessoas que trabalham comigo, o quanto as pessoas estão atentas de fato ao cliente. A competência, então quão preparada a minha empresa está para prestar aquele serviço. O acesso, então quanto que a minha empresa é acessível, quanto que as pessoas conseguem chegar fácil até a minha empresa. Então tudo isso são atributos aí da qualidade dentro do marketing de serviços. Regras de ouro, turma, aqui não tem segredo. 7 regrinhas de ouro. Primeira coisa, serviço envolve melhoria contínua. Então envolve aí a oportunidade do tempo inteiro você estar melhorando, o tempo inteiro está evoluindo o seu serviço, tá bom? Então, criar oportunidades para servir melhor. Primeira regra de ouro. Segunda regra de ouro, saber ouvir reclamações do cliente. É muito melhor eu ter um cliente que reclama do que um cliente que sai insatisfeito e não reclama. Porque quando o cliente sai insatisfeito e não reclama, eu não aprendi nada com ele. Agora aqui, eu de fato consegui ouvir a reclamação do meu cliente e eu posso melhorar a partir da reclamação dele. Percepção da relação custo-benefício, então entender como é que o cliente percebe hoje a minha relação custo-benefício. Então, será que o meu serviço vale a pena? Será que o meu serviço para o cliente ele faz sentido? Foco no processo, pensar que eu posso evoluir o processo, como eu falei para vocês, tentar criar uma experiência única para o cliente aí, desde o momento que ele entra até o momento que ele sai da minha empresa, pensar no meu passo a passo de atendimento ali, como é que a minha empresa vai abordá-lo durante todas as fases do meu serviço. E, não menos importante, justiça no atendimento às reclamações. Então, o cliente sempre tem razão? Olha, o cliente sempre tem razão, não significa que você sempre vai fazer o que o cliente quer. Né? Mas muitas vezes é importante a empresa assumir a bronca, falar, deu alguma coisa errada, eu vou assumir a bronca, eu vou buscar fazer alguma coisa, alguma ação mitigadora ali em relação ao erro que minha empresa cometeu, ok? Então são algumas das regras de ouro aí na perspectiva de serviços. Para finalizar, eu trouxe aqui uma atividade totalmente prática, tá bom? De aplicação do que a gente viu aqui hoje. Então eu quero que vocês pensem em um serviço, qualquer serviço que seja, restaurante, academia, agência de turismo, empresa de consultoria, clínica de estética, qualquer serviço que vocês queiram prestar aí, que vocês entendam um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Qualquer loja, qualquer serviço. E eu quero que vocês me apresentem um planejamento de marketing de uma forma bem resumida, tá? De uma forma bem sucinta, explorando os 8 P's. Então, qual é o produto, qual é a entrega do meu serviço, tá bom? Qual vai ser o preço e por quê? O que eu considerei ali no momento de formular meu preço? Qual vai ser minha praça? Então, onde vai funcionar? Se vocês quiserem entrar em um site de imobiliária, pesquisar endereços disponíveis na cidade, fiquem à vontade para fazer isso, ok? Qual vai ser minha promoção? Então, como é que eu vou divulgar? Quais canais eu vou utilizar para divulgar e por que eu vou utilizar esses canais? Depois o processo, então como vai ser o passo a passo, desde o momento que o cliente entra na minha empresa até o momento que o cliente sai. A prova física, então como é que eu vou criar elementos ali para tangibilizar o meu serviço, né? Então como é que eu vou criar elementos para provar para o meu cliente que meu serviço é bom. Então, por exemplo, um restaurante, você entra no restaurante, você vê quadros de pessoas famosas que já foram naquele restaurante, já vi isso em alguns lugares, é um exemplo, né? Prova física, igual eu falei para vocês,
uma forma de você apresentar para o cliente o quão bom o seu serviço é através de provas, né? Então você vai criar elementos ali que vão fazer diferença, ok? As pessoas, então, como vai ser a composição da sua equipe, a formação das pessoas, quantas pessoas vai ter, ok? Qual vai ser seu time? E por fim, produtividade e qualidade, quais são os parâmetros ali que você vai medir, o que é importante para você acompanhar em relação à qualidade do seu serviço, beleza? A atividade é essa, então é isso, espero que vocês tenham gostado, como eu disse para vocês no início, parece que hoje eu estou um pouquinho mais devagar, às vezes a gente não dorme muito bem, né? Mas espero que vocês tenham entendido aí os conceitos, beleza? Abraço a todos, fiquem com Deus e eu vou deixar um videozinho final aqui para vocês. Tchau!